Muito bem, vamos começar agora a integrar um pouco os assuntos, tá? Para a gente começar de uma maneira geral, eu quero falar um pouco para vocês sobre a anamnese do paciente, porque, digamos assim, o curso ele é embasado para a gente entender o paciente, então esse foco na anamnese ele é muito importante. Então vamos lá, pega o caderno agora, que agora é parte importante, não que as outras não fossem. Mas é o seguinte, quando o paciente chegar para você na consulta, você tem que ter duas coisas na cabeça, tá? A primeira coisa é que você vai ter que tratar, digamos assim, ou cuidar de um problema que ele tem mais como prioridade, ou um sintoma que para ele é mais prioritário que você trate. Por exemplo, uma dor no ombro, uma dor no joelho, dor nas costas, dor de cabeça, que mais? Dor no pé, enfim. Dores de maneira geral é uma muito procurada nos fisioterapeutas, por exemplo. Mas a depender aí do nível da sua atuação, isso pode ser também uma gastrite, isso pode ser um problema na faringe, enfim. Toda essa queixa principal dele, tá? Ele vai ser o que nós chamamos aqui na função autonômica de prioritários. Então essa parte prioritária aqui, ela vai ser relacionada à queixa principal dele. E o paciente muitas das vezes fala que tem vários problemas ou dores em todos os cantos. E aí você vai ter que, com aquelas técnicas que a gente falou lá no módulo 1, né, nos primeiros módulos, você vai ter que extrair a informação mais correta dele. Você vai ter que olhar, você vai ter que perceber onde que ele põe mais a mão, que ele faz mais careta. Ou seja, você vai ter que extrair qual que é o problema maior dele, né? Lembra, uma frase importante, a gente tem que vender o que o paciente quer, mas entregar o que ele precisa. Isso é muito importante ter na cabeça, tá? Não é fazer o que ele quer só, ok? Então, temos que definir prioridades. E quando a gente define prioridades no função autonômica, a gente está utilizando três grandes grupos ou três grandes sistemas corporais que estão aqui, ó. Vamos lá. O primeiro dele é o sistema músculo-esquelético. Tá aqui. O sistema músculo-esquelético, ele vai ser talvez um dos principais, né, principalmente os fisioterapeutas vão estar atuando. Um segundo sistema seria o sistema visceral. Então, é um sistema que obrigatoriamente eu preciso checar se existe problema que está associado ao quadro principal dele. E a última porção seria um cheque do sistema craniano. Poxa, mas você não falou em sistema craniano até agora, tudo mais, você falou em neuromeníngeo. Ele é um neuromeníngeo, ok? Mas tem um detalhe aqui importante, olha só. Você vai fazer a relação do sistema músculo-esquelético com o sistema visceral por meio do entendimento do sistema simpático. O simpático é que carrega essas coisas. Se você lembrar bem, você vai lembrar aquela situação que tem a medulinha aqui. Tá pequenininho o desenho, vamos ver se essa filmagem tá boa. Olha lá. Aí eu vou ter o sistema somático aqui, que vai para os músculos. E eu vou ter um sistema nervoso autonômico aqui, simpático, e cadeia laterovertebral. E aí, meus queridos amigos, nós temos uma união desses dois sistemas aqui, que é chamado de ramo comunicante branco e cinzento. Então, esta porçãozinha aqui é que une esses dois sistemas. Gente, o corpo não tem Wi-Fi nisso. Tem que ser via cabo. Então, esse cabo aqui é que explica essa coisa, tá? Muito bem. E quando eu penso no sistema visceral com o crânio, aí eu estou falando do sistema parasimpático, tá? E o sistema parasimpático ali, eu vou ter a relação, por exemplo, da saída do crânio, não sei se vocês vão lembrar disso aí, mas tá aqui também, vamos pôr. Eu tenho um crâniozinho aqui, cabeça da pessoa,
E eu tenho duas saídas do crânio importantes, que é chamada de forame jugular. E desse forame jugular sai, né, um nervo chamado nervo vago, que é o 10º par craniano, e ele vai mandando um monte de ramos. Por isso que o nome é vago, vem de errante do latim. Você fala que está, né, vagal, está vagueando por aí, esse tipo de coisa. Então, o nervo vago, ele vai ter essa ação parasimpática forte, dentro de inúmeras outras ações, tá? Existem alguns autores que estimulam o nervo vago para modular o coração está todo deformado, você estimula ele, o coração renova, ações anti-inflamatórias intestinais, tá? Você ativa muito o nervo vago com meditação. Então, a meditação, você está lá, ativa o nervo vago, diminui o seu sistema simpático. Então, isso realmente relaxa, diminui o estresse. Enfim, o vago é um nervo muito bom de ser estudado, tá? Então, tá aqui, nervo vago, sistema parasimpático relacionando o crânio com as vísceras. E aí, o crânio com o sistema músculo-esquelético, ele vai ser relacionado muito pelo sistema neuromeníngeo aqui, tá? É como se eu tivesse dentro do crânio, partes do crânio, então tá aqui, e aqui o sacro embaixo. É como se eu tivesse uma mega ligação do crânio até o sacro por uma membrana chamada duramato. E ela vai ser mais especificamente trabalhada ali. Então, existe toda uma relação mecânica, ou seja, que problemas no crânio pode afetando todo o sistema músculo-esquelético dali para baixo. Então, quando eu pensar numa prioridade, olha como não é uma coisa tão simples. Eu já tenho que pensar em 3 sistemas. Eu já tenho que fazer a junção desses 3 sistemas aqui, ó, tá? Agora, o sintoma do paciente, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. O sintoma principal. Mas, em toda anamnese que você vai fazer, tem que perguntar do sistema esquelético, tem que perguntar do sistema visceral e tem que perguntar do sistema neuromeníngeo / crânio. Esse tripé não pode faltar, tá? Depois nós vamos comentar assim sobre vários sinais e sintomas característicos de cada um desses sistemas aqui, para que quando você pergunte para o paciente, ele te fale, e aí você comece a colocar no diagrama. A gente vai fazer um diagrama modelo peixe. Já viu um diagrama modelo peixe? É muito legal. Na saúde não se usa muito, né? Então nós vamos mostrar para vocês, né, um diagrama legal para como você ordenar essas coisas com o paciente de vocês. Muito bem. Então, isso são os sistemas prioritários. Quando a gente for falar do 1 em 30 mais para frente, né, que é nossa ideia é que você consiga mais para frente fazer 1 em 30, isso aqui tem um tempo determinado que você tem que cronometrar para fazer, tá? Bem interessante. Muito bem, depois a gente vai ter os sistemas corporais que entram na recorrência. Como assim, Felipe? Recorrência, o que isso quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, existe um problema que normalmente ele acontece com as pessoas e os outros sistemas vão contribuir para esse problema. Nós vamos explicar um pouco mais para frente em detalhes isso, mas de uma maneira geral, eu preciso primeiro ter uma noção desses sintomas, desses primeiros sistemas que estão relacionados a essa prioridade e perguntar um pouco ou sacar um pouco do paciente como estão os sistemas recorrentes. Por exemplo, chega um paciente que está muito magro no consultório ou está acima do peso, eu penso em coisas metabólicas, tá? Um paciente que tem a pele muito ruim, por exemplo, ele pode me indicar algo do sistema hormonal, por exemplo, né? E eu posso perguntar à sua mulher como está o ciclo menstrual. Aí, como está o ciclo menstrual, já me indica coisas do sistema hormonal. Para homem, por exemplo, a gente pode perguntar como anda a disposição, está muito cansado, fadigado, às vezes é falta de testosterona, tá? Então, várias dessas coisas podem ajudar nisso. Nós vamos especificar depois eles para vocês. Coisas emocionais. Então, eu recomendo que
você tem um bom motivo para incluir coisas emocionais na sua consulta, tá? Porque a gente pode ser um pouco invasivo nisso, tá? Então, cuidado com isso aí. Nem todo paciente se sente à vontade ou quer comentar, porque para ele a prioridade dele está aqui, ó. Então, para você pôr uma coisa emocional, gente, ou a prioridade dele é o emocional, tá aqui, ou tem que ser muito bem embasado, ok? Então, eu lembro eu tenho um grande amigo em São Paulo, que eu brinco que ele é o osteopata das estrelas. Só vários famosos lá, tá? Mas aí foi um dia o Júnior lá do Sandy Júnior, ele foi lá e aí ele foi perguntando as queixas dele e tudo mais. E ele já começou a ver coisas emocionais, já foi tacando emocional aqui na consulta e ele já foi meio que barrando porque, digamos assim, ele é um artista, não pode às vezes se expor muito, enfim. Tem alguma coisa ali que incomodava ele e não queria contar, ou pelo menos no primeiro momento. Então, eu estou dando exemplo só, tá? Não precisa ser famoso. Várias das pessoas, você não precisa tocar o dedo na ferida dela na primeira consulta. Então, sempre atento com essas coisas do emocional aqui, tá? A parte posturológica, então, ela entra, se captores de postura podem estar relacionados a problemas ou não, então entra olho, pé, ATM, né, ver a dentição do paciente, essa coisa toda, vai ser uma coisa importante. Parte imune, né, se ele gripa muito fácil, tem doença autoimune, essa coisa toda, enfim. À medida que você for verificando que o paciente tem, você vai começando a anotar as queixas de recorrência também, dos sistemas de recorrência. Por que eu dou o nome de sistema de recorrência? Porque ele é um sistema que vai alimentar o problema dos prioritários. O prioritário dá o sintoma, né? Você resolve aquilo, depois o recorrente está ali, você não mexeu, depois vai voltar o problema, tá? Então a ideia é entender prioridade e recorrência nessa primeira parte aqui desse módulo que está começando. Muito bem, da série que nós vamos falar sobre os sistemas, agora nós vamos começar com talvez o sistema mais recorrente dos problemas que os pacientes chegam, que é o sistema músculo-esquelético, tá? E dentro do sistema músculo-esquelético, sempre que eu dei aula na graduação na fisioterapia, desde 2006, dei aula de 2006 a 2017, em universidades particulares aqui do Distrito Federal, né, Unieuro, Uniceub, né, que inclusive o Trapa trabalhou na Uniceub também, né, o Unieuro foi coordenador, e lá na Universidade de Brasília eu fui concursado público também, que é a Federal aqui de Brasília, né, na cadeira de terapias manuais, lá na fisioterapia, trabalhei alguns anos lá, e depois larguei para me dedicar exclusivamente ao consultório, osteopatia e a esse tipo de ensino que eu estou fazendo para você agora. Mas lá eu falava para eles o seguinte, olha que coisa interessante. Eu sempre explicava que nos problemas dos sintomas musculoesqueléticos, né, na ortopedia em geral, a gente tem dois grandes grupos de problemas, problemas estruturais e problemas funcionais, ou de movimento. E isso faz uma diferença muito importante. Olha só, quando a gente tem um problema na estrutura corporal, eu estou dizendo que houve uma quebra, uma lesão, a célula teve uma lesão estrutural dela. Por exemplo, fratura, lesão estrutural do osso, luxação, lesão estrutural da cápsula articular, entorse do ligamento, enfim. E por aí vai, né, uma ruptura de tendão, uma ruptura muscular. Então são lesões da estrutura muscular. Então é uma lesão. E normalmente essa lesão, ela leva a um problema que é a incapacidade física, ou seja, você tem uma limitação da funcionalidade. E se essa limitação da funcionalidade fica muito tempo, isso pode gerar uma incapacidade física e isso levar a aspectos daquela fisioterapia mais clássica, de processos reabilitativos, por exemplo, tá? Então, nisso, você vai ter problemas dos movimentos osteocinemáticos, que seriam aqueles movimentos, né? Flexão, extensão. Por exemplo, se você fraturar o braço, você vai ter que ficar com ele imobilizado, parado, você não vai poder fazer os movimentos.
Então, isso é uma limitação local. Então, você tem o que a gente chama de perda da função. Você não consegue fazer aquela função novamente, e aí você vai ter que entrar num processo de reabilitar aquele movimento, tratando o local. Então, é aquela história. Eu tenho uma história para contar dessas com o meu irmão, o Luciano. Tá? Meu irmão foi uma grande cobaia que eu tive ao longo da faculdade. Tá? O trapo foi outro aqui, depois eu conto a história dele. Mas o meu irmão, ele já quebrou tudo que é coisa. Ele já teve problema no cotovelo e tal, e ele é baterista. Então eu lembro uma vez, a gente estava lá no Paraná, num apartamento de praia que minha mãe tem, e a gente estava de férias, eu estudante ainda na época de fisioterapia, e ele é baterista. Né? E aí o que aconteceu? Ele precisava tocar no Mato Grosso, tem uma banda cover, com você, né? É isso aí, ó. Ele precisava tocar no Mato Grosso. Que banda que era que vocês estavam tocando? Era Raul ou era Creedence? Raul Seixas Cover. Então os caras viajando para tocar Raul Seixas Cover. Era com o BE ou não? Com o BE. Cara, procura esse BE aí nas redes sociais, cara, é sensacional. Você que gosta aí do Raul. Pois bem, então ele precisava tocar e ele quebrou o braço, ele ficou engessado, o cotovelo. E aí foi uma loucura para botar ele para movimentar de novo, porque ele ficou com uma amplitude muito pequena. Então ele não conseguia bater o prato, né, fazer o movimento do chimbal da caixa e bater lá no prato. Ele não tinha amplitude. Ele sofreu na minha mão, porque eu precisei ganhar na marra a amplitude de movimento dele do local. Então esse tipo de tratamento, ele é um tratamento para recuperação de uma função, por exemplo. Deu certo o show, não deu? Deu, foi ótimo. O show foi legal, tudo certo. Então, esse aí é um dos trabalhos que você faz em relação à parte estrutural corporal. Ou seja, houve um trauma com ele, afetou a estrutura, né, não conseguiu, né, dissipar, houve uma falha e aí ele precisou recuperar isso. Tá? Então, esses são os problemas estruturais. Normalmente, um exame de imagem acusa o problema. Então, essas características. Então, o paciente chegou na consulta para você, a primeira coisa que você descarta é: existe um problema da estrutura, lesionou, fraturou ou não, beleza. Então, eu começo a pensar que é um problema de função ou de movimento, tá? Ao invés de eu falar que é uma lesão, eu chamo isso de disfunção. Ou seja, a função está ocorrendo de forma errônea por conta de uma falha do movimento que a gente chama de artrocinemático. Esse movimento artrocinemático, ele é aquele movimento, dá uma olhadinha aqui, ver se está saindo legal. Ó, vou explicar aqui para vocês, pertinho da câmera. Ó. Imagina que essa aqui é uma superfície, essa aqui é outra de uma articulação. O joelho, por exemplo, ele vai fazer um movimento assim, ó. Ele vai deslizar a superfície azul sobre a superfície verde, ó. Esse movimento de deslizamento, muitas vezes ele fica emperrado, bloqueado. Uma coisa é a caneta movimentar, isso a gente chama de flexo-extensão. Outra coisa são esses pequenos giros e movimentos que tem que ocorrer aqui dentro para que você ganhe a amplitude total daquele movimento. Isso é um movimento que a gente chama de artrocinemático. Alguns exemplos dele é o rolamento, deslizamento, compressão, tração, enfim. Tem uma série de coisas assim. Quando você tem uma falha desses movimentos, o que acontece? Você continua com função, você movimenta o braço. Só que o problema é que a função fica dolorosa. Você vai fazer um movimento e o movimento é doloroso. E aí vem um exemplo, meu querido amigo aqui do Trapa, que também foi minha cobaia lá no começo, né? Quando eu estava estudando aí as terapias manuais, ele estava com uma dor lombar enorme, dor nas costas, ia mexer, doía, tudo mais. Aí eu fui lá na casa dele, cara, eu tava a treinar, aquela coisa de não ter paciente, aí, pô, o amigo tá com problema. Aí eu fui lá e passei a melhorar a mobilidade dele, né, com terapia manual. Ele passou a ter mais mobilidade e aí ele começou a melhorar das dores dele. E aí ele falou assim: eu acho que esse menino tem futuro. Tem quantos anos isso será já? Uns 20. 20 anos já, cara? Acho que já.
2000, deve ter sido por aí mesmo. Muito bem, vai ficar velho, as barbas brancas. Enfim, então são dessas histórias assim que a vida, né, vai trabalhando com a gente. Hoje está aqui um integrante assim importantíssimo desse projeto do Função Autonômica. Sem ele, esses vídeos não iam estar chegando aí para vocês. Cara, muito obrigado. Enfim, então, normalmente após essa função dolorosa, a gente tem que ter um tratamento mais integrado. E esse tratamento integrado, muitas vezes, vai envolver todos aqueles 3 sistemas prioritários que a gente já comentou com vocês, mais os sistemas de recorrência. Isso na literatura tem um nome. Presta atenção, tá? Eu sou um cara que veio da ciência, então muitas vezes eu sei que os cientistas eles são chatos com essas coisas, né? E isso tem nome na ciência. Isso chama-se interdependência regional. Legal. Ou seja, as regiões do corpo são interdependentes entre si. E essa é a sacada da função autonômica. Eu quero ensinar você a sacar a interdependência regional muito além do que você jamais imaginou. E olha só, então, quando você tem os problemas funcionais, você pode começar esse problema também por um trauma. Essa energia entra no corpo, ela dissipa a energia, o corpo consegue dissipá-la, só que ele falha num dos movimentos, tá? E no próximo vídeo agora, eu vou explicar para vocês como um trauma, por exemplo, pode gerar uma disfunção e isso levar aos problemas que os pacientes têm no conceito da disfunção somática. Muito bem, conforme prometido, vamos falar agora das disfunções e um pouquinho da relação músculo-esquelética lá. Olha só que interessante, esse é um conceito que vem muito da osteopatia, o conceito de disfunção somática. Olha que interessante, imagina aqui que eu tenho 2 segmentos medulares, tá? Pode escolher o nível, pode ser, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, T5, T6, T7, por exemplo, tá? Você vai ter aqui, esse em preto, vai ser os ossos, aqui a fibra extrafusal, aqui a fibra intrafusal do músculo. A fibra intrafusal, ela é como se fosse um receptor que controla o tônus do músculo. Se o músculo vai ficar mais contraído ou vai ficar mais relaxado, esse cara determina. Então, se ele está muito estirado, ele manda o tônus aumentar. Se ele está muito contraído, ele manda o tônus relaxar e assim sucessivamente ele vai acontecendo dessa maneira. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, tá? Em que eu tenho esses dois ossos, por exemplo, né? Que seria aqui, ó, essas 2 vértebras e esse músculozinho representado aqui pelo músculo transverso espinhoso, sai do processo transverso, vai para o processo espinhoso. Ele é um rotador menor da coluna, tá? Vai fazer rotação à direita da coluna, por exemplo. Muito bem, vamos imaginar que ele está aqui e de repente você teve um trauma local. Por exemplo, você está lá dirigindo seu carro, né? Tocou o celular, você foi olhar, pegar no banco, ver onde está, não viu lá o quebra-mola, lombada, passou nela e deu um solavanco com as costas. Esse trauma de velocidade assim grande, ele pode gerar uma disfunção. Então esse trauma ele vai pegar, comprimir, né, a fibra muscular, um osso contra o outro, e quando ele voltar, vai ocorrer uma disparidade entre as fibras. Porque as fibras elas têm que estar num parzinho. Se essa está contraída, essa tem que estar contraída, se essa está relaxada, essa tem que estar relaxada e vice-versa. Tá? Agora, quando ocorre a disfunção, é como se uma ficasse contraída enquanto a outra está relaxada, ou o outro está relaxado enquanto a outra está contraída. Ou seja, ocorre uma disfunção disso aí. Então, quando ocorre essa disfunção, olha o que acontece. Essas fibras, elas mandam informação, então a fibra intrafusal manda pela via gama para o corno posterior da medula, que por meio do interneurônio ativa o anterior, e esse cara manda contrair de novo. Então ele fica meio que um mecanismo cíclico. Além de mandar a própria fibra gama,
ele também vai mandar a fibra alfa contrair. Então, ele faz esse mecanismo. Você teve o trauma, teve a disfunção, olha o que acontece. Essa fibra gama aqui, ó, ela entra em hiperatividade. A atividade dela aumenta demais. Então, ele manda a fibra, a informação aumentada. A informação aumentada cai no anterior, que aumenta o tônus da fibra gama, mantendo essa posição assim. E isso vai fazer com que aumente também a fibra extrafusal, mantendo a alfa aumentada também. E aí, isso é um verdadeiro curto-circuito neuronal local. E isso vai gerar um aumento do tônus da musculatura. Esse aumento do tônus gera uma disfunção, ou seja, um determinado movimento do processo de um movimento corporal vai estar prejudicado e parado ali. Olha aqui no quadro. Essa disfunção gera uma hipomobilidade, ou seja, ocorre uma falha nisso. Então, quando ocorre essa falha, quando vem ao estímulo posterior, ele sobe via central e informa lá a região do tronco cerebral, que vai mandar uma informação vindo do centro labiríntico, por exemplo, para o nível abaixo. Lembra que eu falei que era o nível acima, outro abaixo? Ele manda para o nível abaixo, mandando diminuir o tônus dos músculos de baixo. Então, o músculo de cima fica preso, e aí o corpo, para não ficar muito prejudicado por conta desse, afrouxa o de baixo, para você manter a mobilidade. É muito interessante. Então, ele afrouxa o de baixo. Aqui eu estou mostrando esse vermelho mais afrouxadinho aqui. E isso gera o que a gente chama da hipermobilidade reacional a uma hipomobilidade. Então, você tem um lado que prende e para compensar o outro lado fica solto. Então, nesse caso, você vai ter um ponto de hipomobilidade, que em geral vai ocasionar uma dor ao movimento, porque aquela área não move, você põe para mexer no movimento que ele não move, isso pode ser doloroso, mas o grande ponto de dor normalmente vem da hipermobilidade, que vai ser mais solicitada, vai poder, como ela vai movimentar mais, ela força mais, então ela pode criar mais processo inflamatório e degenerar mais. Eu sempre conto essa historinha, é igual 10 caras remando um barco. Os 10 caras estão remando o barco. Todo lá remando. Bonitinho. Aí um parou de remar. Onde vai doer? Vai doer quem rema mais ou quem rema menos. Se eu precisar manter o barco com a mesma potência, as pessoas vão precisar dar um gás a mais. Agora imagina um barco com 3, 4, 5 pessoas que pararam de remar. O que vai acontecer? Esses outros 5 sobraram, vão ficar se desgastando muito e eles vão começar a ter inflamação, vão começar a ter degeneração, vão começar a ter artrose. Aí sabe o que você faz de tratamento? Você vai lá e coloca um gelo no cara que está trabalhando muito. Você alonga o cara que está trabalhando muito. Você coloca um ultrassom no cara que está trabalhando muito. Ou pega o analgésico e dá para aquele cara que está trabalhando muito, em vez de pegar o cara que não está trabalhando e pôr para trabalhar. Ou seja, nós não podemos tratar problemas de disfunção com o conceito de um problema de estrutura. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante de você estar sempre relembrando e colocando isso em prática, porque o próprio sistema músculo-esquelético, ele pode ser causador e pode ser também o sintoma do próprio problema. Então, dentro do sistema prioritário, a integração está dentro dele mesmo. Agora eu vou falar uma grande coisa, uma sacada muito legal, que eu fiz um mapão enorme aqui no quadro. Ó, tá? Vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Né? O que acontece? Uma das coisas que eu comecei a fazer é analisar os movimentos dolorosos dos pacientes, não pela biomecânica local, mas pelo conceito do primeiro ou segundo neurônio do sistema simpático. Olha só que interessante. Se eu pensar num músculo fazendo um movimento, ou num movimento complexo,
Se eu pensar em algum dos músculos que atuam, alguma daquelas articulações que atuam, elas vão estar participando de um metâmero. E esse metâmero ele vai estar associado com uma parte do sistema nervoso autonômico simpático. E essa relação, né, a gente viu que o sistema simpático pode influenciar essa parte musculoesquelética e gerar um movimento errado. Então, uma das primeiras coisas que eu faço a minha pergunta é a seguinte: será que esse movimento doloroso tem a ver com o sistema nervoso autonômico? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E como que eu respondo com esse mapa aqui? Olha só. Eu vou pegar, por exemplo, um movimento qualquer. Eu coloquei vários aqui, tá? Então, aqui eu vou até pedir para dar um close mais aqui no quadro agora. Então, aqui, ó, extensão, rotação cervical, rotação dos últimos graus, dos primeiros graus. Ou seja, eu vou ter vários movimentos, por exemplo, aqui, que esses movimentos vão estar relacionados, de alguma forma, com alguns dos neurônios do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, se esse movimento de extensão e rotação cervical, ele pode estar associado com o gânglio cervical superior, que é o segundo neurônio. O gânglio cervical médio, o gânglio estrelado, a cadeia laterovertebral simpática são o segundo neurônio, está nesse quadriculadinho aqui, ó. Tá? Se eu quero tratar o primeiro ou verificar o primeiro neurônio, eu estou vendo a medula aqui nessa representação, tá nessa linha pontilhada. E aí, como que eu faço o teste? Basicamente, eu vou pedir para o paciente fazer alguns dos movimentos que ele tem que fazer, tá? E vou tocar alguns desses pontos para tentar inibir a entrada do sistema simpático naquele movimento. Então, por exemplo, eu estou falando de extensão cervical, vamos ver se sai no vídeo, ó. Eu vou fazer um movimento de extensão cervical. Se eu quero analisar o primeiro neurônio dele, eu vou tocar o primeiro neurônio do gânglio cervical superior, que vai ser nas primeiras torácicas. Então, toco as primeiras torácicas do paciente e peço movimento. Se melhorar, significa que o primeiro neurônio das primeiras vértebras torácicas estão influenciando erroneamente esse movimento. Se não é o primeiro neurônio, tem que testar o segundo. Aí o segundo, sempre nesses dois grandes gânglios aqui, eu pego o processo transverso de C1 a C5. Então o que eu vou fazer? Tomo contato aqui no processo transverso e peço um movimento. Se o movimento melhorar, significa que esses gânglios estão mandando informações erradas para esse ponto. Agora vem a sacada para você fazer assim com a sua avaliação. Se você souber aquele mapa ali de maneira legal, aquele mapa que está lá na tela, que eu estou deixando aí um tempão, para ver se entra na cabeça por osmose. Se você souber bem aquele mapa, você consegue ter os entendimentos dos sistemas junto com isso aqui. Então, olha só que legal. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, movimento da extensão ou rotação, tá? Eu fiz o teste de primeiro e segundo neurônio. Digamos que o primeiro neurônio não deu nada e deu no segundo, tá? Aí, se eu souber quem esse gânglio inerva, são esses sistemas que vão estar na recorrência desse movimento. Olha que legal. Então, se esse gânglio aqui, ele inerva olhos, as mucosas nasais, coração e esôfago, pode ser que essas dores tenham relação com problemas nessas áreas. Então, o paciente chega com dor na extensão cervical, você fez esse teste e deu alguma diferença, você já pode perguntar essas coisas para ele. Como é que é a deglutição? Nossa, eu sinto, parece que tem um aperto aqui dentro, qualquer coisa assim. Pronto, você já suspeita de esôfago no problema, começa a desenvolver mais as perguntas sobre isso. Ah, você teve algum problema cardíaco? Já, nossa, eu já operei o coração, tive uma arritmia.
por exemplo, ou problemas nos olhos ou nas mucosas, que em Brasília é muito comum. Olha, eu só tenho essa dor no pescoço quando está na época da seca. Olha só, interessante. Então, nisso você começa a entender essas coisas. Então, esse mapa, ele ajuda a gente nisso, tá? Então, por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui com a torácica. Digamos que tem uma dor na flexão, na extensão da coluna torácica. A flexão e extensão da torácica, coloquei em verde aqui, ó, ele vem mais ou menos de T4 a T12. Por que eu falo mais ou menos? Porque existe anastomose, pode variar de uma pessoa a outra, tá? Então, tá aqui, ó, tá? T4 mais ou menos a T12 são áreas que eu examino. Primeiro neurônio nas espinhosas, segundo neurônio nas costelas, tá aqui. Então, toquei a costelas, peço movimento. Se melhorar o movimento, relação com o primeiro e segundo neurônio, esses órgãos vão estar associados. Vou perguntar do pulmão, fígado, vesícula, estômago, né, o baço, duodeno, jejum e íleo. Ou seja, praticamente todo o sistema gastrointestinal local. Por isso que dor torácica dificilmente não tem nada visceral associado, é muito comum. Tá? Então, essa aqui é uma relação importante. No segundo neurônio aqui da parte lombar, por exemplo, vale aqui essa anotação também. O primeiro neurônio pega os processos espinhosos e o segundo neurônio não tem as costelas. Vai ser no psoas. O psoas, ele vai ter as duas fibras onde, né, como se fosse assim, o plexo lombar vai passar nele, né? Então, às vezes você vai palpar o psoas e aí você vai fazer a inibição do segundo neurônio, pegando principalmente essa região mais lombar baixa, coxa femoral, membros inferiores. Então, o mapa vai estar aí, vamos colocar ele disponível para vocês e eu preciso que vocês treinem a partir disso aí, tá? Eu preciso que você pegue os pacientes de vocês, veja o movimento, faça inibição de primeiro e segundo neurônio, comece a ver o metâmero que está associado com ele e a partir disso começar a indagar o paciente sobre problemas naquele metâmero. Eu digo uma coisa para vocês, pacientes que apresentam problemas assim, ó, do mapa cinesiológico, do movimento em relação ao primeiro ou segundo neurônio, eles vão ter recorrência naquele sintoma, tá? Porque ele já ativou os sistemas e os outros sistemas estão contribuindo para aquele problema. Normalmente aquela dor que vai começando do nada, vai piorando, piorando, piorando até o ponto que ele te procura, tá? Então, esse aqui é uma das grandes sacadas do função autonômica. Não deixe de praticar isso, vá fazendo e vá aos pouquinhos entendendo, tá? Não é simples, não é fácil, não é uma matemática, mas isso aqui é um norte, é um guia, tá? Então, é como se fosse realmente uma bússola para que você vá seguindo essas direções a partir disso aí, ok? Legal, nós vamos falar agora de um segundo sistema bem importante, que é o sistema neuromeníngeo. Vamos apresentar um pouco para vocês, porque nem sempre todo mundo está muito habituado com ele ou já ouviu falar sobre outras nomenclaturas, tá? O sistema neuromeníngeo, ele vai ser uma relação de todas as meninges corporais, que aí a gente tem a classificação como a dura mater, a aracnoide e a pia mater, né, que são aquelas três camadas que vão recobrir aí grande parte do sistema nervoso central e alguma parte do sistema nervoso periférico, e ela vai fazer conexões com inúmeras partes corporais bem importantes e bem interessantes. A dura mater, ela é um tecido com pouca elasticidade, né? Ela não consegue esticar muito, então muitas das vezes quando existe tensão nesses tecidos associados à dura mater, você pode ter grandes restrições de movimento. O exemplo clássico disso é a patologia chamada meningite, né? Que seria uma inflamação da meninge que ele gera uma tensão tão grande que o paciente não consegue fazer flexão de cabeça, fica uma tensão nessa região de maneira muito intensa. Então, isso pode gerar uma série de sintomas ou problemas. Só que lembra, estamos falando de uma meningite, uma situação patológica complicada. Aqui nós vamos lidar com disfunções
problemas que são menores, mas que quando são somados causam muito transtorno ao paciente. Então, olha só, dentro do sistema neuromeníngeo, né, uma das bases aí vai ser o crânio e a outra base vai ser o sacro. Estamos representando de maneira bem esquemática aqui o sistema neuromeníngeo. Então, olha só, ele vai começar aqui, por exemplo, com a foice do cérebro, que vai dividir o lobo direito do lobo esquerdo. Espero que estejam entendendo aí o desenho. Tá? Então, ele divide aqui o lado direito, o lado esquerdo está aí atrás. Essa porção aqui, de um lado e do outro, lá pontilhadinho atrás, seria a famosa tenda do cerebelo, né? Essa tenda do cerebelo, ela vai pegar ali parte do osso temporal na sua porção petrosa até os processos clinoides do esfenoide, passando toda a marca posterior do occipital, descendo pelo forame magno aqui, ó. Ela vai descer pelo forame magno e vai acompanhar a medula até normalmente a região de S2 sacral e por meio do ligamentozinho aí ele pode chegar até o nível coxígeo. Então, todo esse ponto vai ser trações aí da dura mater. Só que tem um detalhe muito importante que muita gente se esquece. Olha só, essa dura mater, ela vai ter uma conexão com esses músculos aqui, ó, chamado de músculos suboccipitais. E esses músculos, eles têm uma série de proprioceptores nele, importantes, que comandam o tônus da cadeia posterior toda. Ou seja, ele comanda, por exemplo, se os músculos isquiotibiais vão estar mais tensionados, menos tensionados, enfim. Muitas das vezes aquela pessoa com o isquiotibial encurtado, basta liberar essa região com inibição dos suboccipitais, por exemplo, que melhora a amplitude de movimento. É incrível isso aí, tá? Então, vários estudos já demonstram isso. Então, o que acontece? Essa meninge, ela vai descendo, aqui eu estou representando a coluna recortada, vista posterior, aqui são os pedículos e aqui as raízes passando. Essas raízes que estão em azul, pessoal, elas são recobertas por essa porção de dura mater. Ou seja, a dura mater não fica apenas só no crânio e no sacro, ele passa pela coluna toda. E olha que interessante, você vai ter aqui um ligamento que segura a raiz vertebral e que ele tem uma função também de dar apoio a esse braço aqui, ó, da dura mater que acompanha a raiz vertebral. Então, olha que interessante, um paciente que às vezes tem dor num ponto da coluna, dor em outro ponto, às vezes tem dor em outro ponto, é como se a dor fosse correndo de um canto para outro, às vezes dói um lado, às vezes dói outro, às vezes dói outro, ele pode ter um problema no sistema neuromeníngeo por conta disso. Olha que interessante. Problemas de dores de cabeça, problemas da base cervical, e isso ele pode chegar, inclusive, à porção externa do globo ocular, que é também formado um pouco por conta dessas meninges, tá? Então, os olhos ele acaba entrando nessa região também. Então, pessoal, esse é um sistema, por exemplo, que dá muito problema nos pacientes. Nem sempre as pessoas conhecem também, nem sempre é tão conhecido, mas é um dos sistemas que pode dar mais problema. Olha, eu posso dizer para vocês que não tem semana que eu passo sem mexer nesse sistema aí nos pacientes. Ele é muito recorrente os problemas, tá? A gente vai dar mais explicações sobre a clínica dele mais para frente. Muito bem, vamos começar agora o terceiro sistema de prioridade. A gente falou aí do músculo esquelético, de alguns conceitos importantes. Falamos do neuromeníngeo, tá? Que é legal se aprofundar, trabalhar um pouco mais, porque ele vai dar muitas das respostas que os pacientes acabam ainda apresentando, que às vezes a gente não entende. E agora o sistema visceral, né? O sistema visceral, a gente vai falar, o primeiro prisma dele vai ser em relação aos movimentos.
Uma das coisas que na fisioterapia me deixava muito em dúvida, assim, era que me falaram que eu ia ser um especialista do movimento e tal. E eu achava que eu ia saber todos os movimentos, inclusive os viscerais, porque eu sempre me falaram que existia o tal dos movimentos peristálticos, né? Essa coisa toda, eu achava que ia estudar isso, e no final das contas acabei não estudando. A gente acabou focando muito para o sistema musculoesquelético. E é uma coisa engraçada, né? Às vezes a gente esquece que para movimentar o tronco tem todas as vísceras lá dentro. E foi lá nos estudos de osteopatia que eu passei a verificar a importância disso, tá? Então, primeira coisa é em relação aos movimentos do sistema visceral. Então é o seguinte, que é o motor principal que faz essa engrenagem toda desse desenho que eu fiz aqui para vocês movimentar, chama-se senhor diafragma. Então, em osteopatia se fala que o diafragma, ele é, digamos assim, o carro-chefe desses movimentos. Então, se eu pensar que o diafragma, que é a cúpula direita, aqui, esquerda, ele baixa, todos esses órgãos aqui, ó, eles têm que subir, baixar e subir de acordo com o movimento. E quando ele baixa, vai baixar o coração e os pulmões também. Então, isso precisa movimentar o tempo inteiro. Agora, você imagina que tem algum ponto de restrição aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Pronto. Aqui nós temos uma restrição de movimento, tá? O que vai acontecer? Toda vez que você respirar, isso aqui precisar movimentar e não for, ele vai fazer assim, ó. Pum! Vai enviar uma informação lá para o corpo posterior da medula e vai modular o seu sistema simpático para atuar no sistema esquelético, para proteger essa área. Então, o sistema visceral, ele é prioridade no corpo. O que eu quero dizer com isso? Nós protegemos o sistema visceral sempre que possível. O sistema musculoesquelético, a carcaça do corpo, né, ao redor, ela protege as estruturas nobres. Então, se eu precisar ficar com a postura assim, para minimizar qualquer problema visceral, eu vou ficar assim. Então, muitas das vezes, a postura dita inadequada, ela nada mais, nada menos está fazendo o seu papel, que é defender o órgão lá dentro. É como o pai que, muitas das vezes, precisa se sacrificar para defender o seu filho, ou para tirar o filho de uma situação ruim, por exemplo. É como se o sistema musculoesquelético fosse o pai e o prioritário é o filho. São só um dos exemplos que a gente pode citar aqui para vocês, tá? Mas, via de regra, isso acontece. Vamos dar um exemplo. Você com dor estomacal. Você com dor estomacal, você fica assim, todo... Você quer ficar todo retraído, é normal, tá? Você, por exemplo, quando está com vontade de ir ao banheiro, você, né, cruza as pernas, ou seja, você altera a sua postura, tá? Então, não tem como. A prioridade em relação a isso é o sistema visceral. E aí isso dá, para mim, uma grande sacada. Olha só. Uma das coisas que são um grande problema para o sistema visceral é ter tido alguma infecção, alguma inflamação, alguma patologia. Toda vez que existir algum tipo de patologia, infecção, inflamação, cirurgias, tá? No sistema visceral, e isto aqui vai influenciar o sistema somático, músculo, esquelético. Não pode deixar de fora das prioridades, tá? Ele sempre vai ser dentro das prioridades. E muitas das vezes o paciente fala que está tudo bem, está funcionando bem o órgão dele. Então, quando você falar que ele tem um problema em tal víscera, sempre faça questão de explicar o seguinte, que as vísceras
movem, elas têm que mexer, e que o problema está que ela não está mexendo. E se puder, explique devido a algum problema X que você teve. Quando você faz isso, você conecta as peças e vai explicando que isso pode ser uma dor, né, referida, esse tipo de coisa. Então, feito isso, você começa a ter esse sistema visceral posto para funcionar, tá? Agora, uma coisa que pode ocorrer também é uma víscera não movimentar bem por conta de outra. E aí, por exemplo, aqui nós temos ligamentos, né, entre o estômago e o fígado, por exemplo, o aumento menor. Se houver tensão ligamentar a esse ponto, toda vez que o fígado quiser mexer, o estômago não deixa, ou vice-versa, e muitas das vezes o par do órgão ali está problemático. Isto pode gerar um sintoma que é músculo esquelético. Então, pensando nesse contexto aqui, isso pode gerar um sintoma músculo esquelético, ou isto pode gerar, propriamente dito, um sintoma visceral. E aqui está a sacada. Presta atenção. Se o sintoma for músculo esquelético, ele está correndo no sistema simpático. Então, eu vou ter que verificar primeiro e segundo neurônio do sistema simpático e toda aquela cadeia laterovertebral, os gânglios pré-aórticos, etc. Coluna e tal. Se o problema é visceral, e aí o sistema vem como parasimpático. E aí, quando é parasimpático, eu vou ter que verificar o crânio e o sistema neuromeningio, tá? Então, essa aqui é uma grande sacada pra gente. Nem sempre, pessoal, é o sintoma do paciente que vai dizer. E aqui uma grande sacada da função autonômica. Presta atenção. Você aprende muito isso por aí em relação ao sintoma. Só que, às vezes, a pessoa ainda não está com o sintoma. Ela está prévia ao sintoma. Aí, como que você testa essa parada aqui? Ó, o segredão chegando para vocês. Você testa pelo VAS. E aqui é onde o sistema nervoso autônomo, a função autonômica, ela junta as informações. Olha que legal. Então, você quer saber se o problema dessa víscera aqui, que está sendo prioritária, ela está vindo do simpático ou do parasimpático? O sintoma pode ser um dos problemas, uma das coisas, mas, porém, nem sempre é uma informação confiável. O paciente, às vezes, não fala direito do sintoma que tem. Mas, se você fizer o VAS, tomar o pulso, vir na área estomacal, tem que baixar. Vir na área hepática, tem que baixar. Ele inverte, ele pode ser um problema visceral. Eu venho no gânglio celíaco, faço a compressão, e ele não dá a resposta simpática, isso pode ser um problema simpático. E assim sucessivamente. Eu posso fazer isso para essa primeira linha de órgãos, que seria pelo gânglio celíaco, posso verificar pelo mesentérico superior, mesentérico inferior e pelo plexo hipogástrico para os órgãos da pelve menor. Então, o sistema visceral, gente, a gente utiliza muito, primeiramente, para a questão dos movimentos e associar com o sistema músculo-esquelético. Se ele não está associando o sistema músculo-esquelético, ele tem que ter algum sintoma do próprio sistema visceral. A gente vai comentar algumas coisas disso agora. Muito bem, vamos começar agora o terceiro sistema de prioridade. A gente falou aí do músculo esquelético, de alguns conceitos importantes. Falamos do neuromeningio, tá? Que é legal se aprofundar, trabalhar um pouco mais, porque ele vai dar muitas das respostas que os pacientes acabam ainda apresentando, que às vezes a gente não entende. E agora o sistema visceral, né? O sistema visceral, a gente vai falar, o primeiro prisma dele vai ser em relação aos movimentos. Uma das coisas que na fisioterapia me deixava muito em dúvida, assim, era que me falaram que eu ia ser um especialista do movimento e tal.
E eu achava que eu ia saber todos os movimentos, inclusive os viscerais, porque eu sempre me falaram que existia o tal dos movimentos peristálticos, né? Essa coisa toda, eu achava que ia estudar isso e no final das contas acabei não estudando. A gente acabou focando muito para o sistema musculoesquelético. E é uma coisa engraçada, né? Às vezes a gente esquece que para movimentar o tronco tem todas as vísceras lá dentro. E foi lá nos estudos de osteopatia que eu passei a verificar a importância disso, tá? Então, primeira coisa é em relação aos movimentos do sistema visceral. Então é o seguinte, que é o motor principal que faz essa engrenagem toda desse desenho que eu fiz aqui para vocês movimentar, chama-se senhor diafragma. Então, em osteopatia se fala que o diafragma, ele é, digamos assim, o carro-chefe desses movimentos. Então, se eu pensar que o diafragma, que é a cúpula direita aqui, esquerda, ele baixa, todos esses órgãos aqui, ó, eles têm que subir, baixar e subir de acordo com o movimento. E quando ele baixa, vai baixar o coração e os pulmões também. Então, isso precisa movimentar o tempo inteiro. Agora, você imagina que tem algum ponto de restrição aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Pronto. Aqui nós temos uma restrição de movimento, tá? O que vai acontecer? Toda vez que você respirar, isso aqui precisar movimentar e não for, ele vai fazer assim, ó. Pum! Vai enviar uma informação lá para o corpo posterior da medula e vai modular o seu sistema simpático para atuar no sistema esquelético para proteger essa área. Então, o sistema visceral, ele é prioridade no corpo. O que eu quero dizer com isso? Nós protegemos o sistema visceral sempre que possível. O sistema musculoesquelético, a carcaça do corpo, né, ao redor, ela protege as estruturas nobres. Então, se eu precisar ficar com a postura assim, para minimizar qualquer problema visceral, eu vou ficar assim. Então, muitas das vezes, a postura dita inadequada, ela nada mais, nada menos está fazendo o seu papel, que é defender o órgão lá dentro. É como o pai que, muitas das vezes, precisa se sacrificar para defender o seu filho, ou para tirar o filho de uma situação ruim, por exemplo. É como se o sistema musculoesquelético fosse o pai e o prioritário é o filho. São só um dos exemplos que a gente pode citar aqui para vocês, tá? Mas, via de regra, isso acontece. Vamos dar um exemplo. Você com dor estomacal. Você com dor estomacal, você fica assim, todo... Você quer ficar todo retraído. É normal, tá? Você, por exemplo, quando está com vontade de ir ao banheiro, você, né, cruza as pernas. Ou seja, você altera a sua postura, tá? Então, não tem como. A prioridade em relação a isso é o sistema visceral. E aí isso dá, para mim, uma grande sacada. Olha só. Uma das coisas que são um grande problema para o sistema visceral é ter tido alguma infecção, alguma inflamação, alguma patologia. Toda vez que existir algum tipo de patologia, infecção, inflamação, cirurgias, tá? No sistema visceral, e isto aqui vai influenciar o sistema somático, músculo, esquelético. Não pode deixar de fora das prioridades, tá? Ele sempre vai ser dentro das prioridades. E muitas das vezes o paciente fala que está tudo bem, está funcionando bem o órgão dele. Então, quando você falar que ele tem um problema em tal víscera, sempre faça questão de explicar o seguinte, que as vísceras movem, elas têm que mexer, e que o problema está que ela não está mexendo. E se puder, explique devido a algum problema
X que você teve. Quando você faz isso, você conecta as peças e vai explicando que isso pode ser uma dor, né, referida, esse tipo de coisa. Então, feito isso, você começa a ter esse sistema visceral posto para funcionar, tá? Agora, uma coisa que pode ocorrer também é uma víscera não movimentar bem por conta de outra. E aí, por exemplo, aqui nós temos ligamentos, né, entre o estômago e o fígado, por exemplo, o aumento menor. Se houver tensão ligamentar a esse ponto, toda vez que o fígado quiser mexer, o estômago não deixa, ou vice-versa, e muitas das vezes o par do órgão ali está problemático. Isto pode gerar um sintoma que é músculo esquelético. Então, pensando nesse contexto aqui, isso pode gerar um sintoma músculo esquelético, ou isto pode gerar, propriamente dito, um sintoma visceral. E aqui está a sacada. Presta atenção. Se o sintoma for músculo esquelético, ele está correndo no sistema simpático. Então, eu vou ter que verificar primeiro e segundo neurônio do sistema simpático e toda aquela cadeia laterovertebral, os gânglios pré-aórticos, etc. Coluna e tal. Se o problema é visceral, e aí o sistema vem como parasimpático. E aí, quando é parasimpático, eu vou ter que verificar o crânio e o sistema neuromeningeo, tá? Então, essa aqui é uma grande sacada para a gente. Nem sempre, pessoal, é o sintoma do paciente que vai dizer. E aqui uma grande sacada da função autonômica. Presta atenção. Você aprende muito isso por aí em relação ao sintoma. Só que, às vezes, a pessoa ainda não está com o sintoma. Ela está prévia ao sintoma. Aí, como que você testa essa parada aqui? Ó, o segredão chegando para vocês. Você testa pelo VAS. E aqui é onde o sistema nervoso autônomo, a função autonômica, ela junta as informações. Olha que legal. Então, você quer saber se o problema dessa víscera aqui, que está sendo prioritária, ela está vindo do simpático ou do parasimpático? O sintoma pode ser um dos problemas, uma das coisas, mas, porém, nem sempre é uma informação confiável. O paciente, às vezes, não fala direito do sintoma que tem. Mas, se você fizer o VAS, tomar o pulso, vir na área estomacal, tem que baixar. Vir na área hepática, tem que baixar. Ele inverte, ele pode ser um problema visceral. Eu venho no gânglio celíaco, faço a compressão, e ele não dá a resposta simpática, isso pode ser um problema simpático. E assim sucessivamente. Eu posso fazer isso para essa primeira linha de órgãos, que seria pelo gânglio celíaco, posso verificar pelo mesentérico superior, mesentérico inferior e pelo plexo hipogástrico para os órgãos da pelve menor. Então, o sistema visceral, gente, a gente utiliza muito, primeiramente, para a questão dos movimentos e associar com o sistema músculo-esquelético. Se ele não está associando o sistema músculo-esquelético, ele tem que ter algum sintoma do próprio sistema visceral. A gente vai comentar algumas coisas disso agora. Muito bem, nós vamos falar agora do sistema hormonal. Gente, o sistema hormonal é complexo, viu? Mas a gente vai tentar fazer, digamos, umas relações importantes aqui para que você tenha um entendimento mais assertivo disso, que te dê respostas boas da prática clínica. Bom, a primeira coisa é dar uma entendida no sistema hormonal, tá? O sistema hormonal, ele é um sistema, né, que vai liberar hormônios por meio de um pré-hormônio que ativa um hormônio, que ativa um hormônio, e esse hormônio, na verdade, ele é uma informação que vai chegar numa célula, e nessa célula, essa célula vai receber essa informação, ela entra, na verdade, dentro da membrana celular,
ativa o RNA mensageiro, passa a fita de DNA e essa fita de DNA reprograma a célula para desenvolver alguma substância que ela tem que fazer, né? Produzir mais músculo, fazer mitose, fazer meiose, enfim, né? E aí o que vai estar ocorrendo a partir de cada local aqui. Bom, então de uma maneira geral, a gente vai ter aqui uma representação cerebral, tá? A gente tem, na verdade, né, o telencéfalo em cima, o diencéfalo, né, tálamo, hipotálamo, e nessa região anterior a gente vai ter a hipófise. E dessa hipófise a gente tem duas porções, uma porção em azul aqui, que é a adenohipófise ou hipófise anterior, então estamos colocando para cá, e a neurohipófise em preto, porque todo o sistema que eu desenhei em preto, então ele é um sistema neural, então é chamado de hipófise neural ou posterior. E aí, o que vai acontecer? Existem algumas regrinhas de funcionamento nisso. Olha que interessante. Você vai ter, por exemplo, né, uns núcleos, né, de neurônios localizados no hipotálamo, tá, que vão liberar um pré-hormônio que vai passar pela corrente sanguínea, ou seja, tem um vaso sanguíneo aqui, que é chamado de sistema hipotálamo hipofisário arterial. Então, essa célula vai produzir um hormônio, ele cai nessa correntezinha e vai chegar nesta segunda grupo de célula, já na hipófise anterior ou adrenal, tá? Então, o pré-hormônio libera, passa pelo sangue, ativa esse aqui vai produzir um hormônio. Quando esse cara produzir um hormônio, isto sai pela corrente sanguínea e vai chegar num órgão. Aqui eu coloquei os vários órgãos que eles vão chegar. Então, olha que interessante. Agora, na neurohipófise, não passa pelo sangue aqui. Ele tem um grupo de células aqui que faz uma sinapse com esses núcleos da neurohipófise, ou seja, não é vascular a passagem, é uma passagem neural, e isso é importante. E daqui, esse hormônio sai pela corrente sanguínea para chegar nos órgãos-alvo. E aí vai fazer aquilo que eu falei para vocês. Muito bem, esse é o modus operandi de maneira geral disso. Agora, olha que interessante, a gente vai ter alguns dos órgãos que são trabalhados, né, pela hipófise anterior, que está nessa parte do esquema, e pela hipófise posterior. Vamos começar pela posterior, que é menorzinha, tá? Então, aqui, né, a hipófise posterior neuronal, ela vai liberar a famosa ocitocina. A ocitocina, ela vai ser, digamos assim, um hormônio importante para as contrações, tanto das glândulas mamárias quanto do útero. Então, ajuda no processo, por exemplo, do nascimento, da expulsão do leite, essa coisa toda. E várias gestantes fazem o uso da ocitocina, né, como complemento para poder ajudar nesse processo, tá? E o segundo caso é o ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. Ele é secretado na região posterior, tá? E vai lá para os rins, para o túbulo contorcido distal renal, tá? Que ele vai fazer ou você aumentar a retenção de líquido nessa região ou diminuir a retenção de líquido, ou seja, vai deixar a urina mais ou menos concentrada de água. Então, deixando ela mais ou menos concentrada de água, isso pode afetar, digamos aí, parte da pressão arterial, né? E algumas pessoas têm patologias crônicas disso, porque elas têm falha nessa regulagem hormonal aqui, tá? Então, essa, digamos aí, é a primeira parte que eu queria passar para vocês, e no próximo vídeo a gente vai começar a falar da hipófise anterior. Muito bem, já demos uma noção geral da hipófise e vamos falar agora, falamos da hipófise posterior, vamos falar da hipófise anterior agora, que é essa mais adrenal. Muito bem, então aqui, pessoal, a gente vai ter essa área sendo influenciada
por um sistema sanguíneo. Aqui existe um grande problema nesta área. Esta área aqui, ó, eu vou fazer um quadrado aqui, tá? Essa área aqui, ela está num ponto cerebral, tá? Que é chamado de, vamos lá, seio cavernoso. Que diabo é isso? O seio cavernoso, ele é um monte de vaso sanguíneo, né, do tipo veia, por estar em azul, tá, que vai irrigar essa região. O que acontece? Se esse seio cavernoso estiver congestionado, é como se, em vez dessas linhas serem mais fininhas, como elas estão, é como se essas linhas ficassem bem grossas. Então, vamos tentar desenhar a linha mais grossa agora. A linha fica mais grossa, assim, ó. E essa linha mais grossa, ó, ela vai aumentar a pressão nesse sistema que faz a passagem do hipotálamo para a hipófise. Aí isso pode prejudicar o pré-hormônio a ativar o hormônio. Olha que interessante isso. Isto aqui é um problema do sistema craniano neuromeningio. E aí, esse sistema neuromeningio, ele pode estar afetando o sistema hormonal. E aí, por exemplo, o mais comum de ver são as mulheres que têm dores de cabeça na época menstrual e a menstruação não é bem regulada. Isso é o mais comum, tá? O mais frequente de ver. Dando sequência, olha só, eu tenho vários pré-hormônios aqui que produzem, né, que são do hipotálamo, que estão nessa área, produzindo vários hormônios aqui no hipotálamo que vão aos diversos órgãos e vão produzir as coisas. Vamos comentar com vocês agora, né? Então, o hormônio liberador da prolactina, tudo em inglês, release hormone. Tem RH, release hormone, que é o hormônio liberador. Então, o hormônio liberador da prolactina sai do hipotálamo, ativa a prolactina e a prolactina corre pelo sangue até chegar nas glândulas mamárias, ou seja, prolactar, aumentar a produção de leite. TRH, hormônio liberador tiroidiano. Então, ele vem aqui na hipófise anterior, vai liberar o TSH, e o TSH vai lá na tireoide. E a tireoide vai T1, T2, todos os T's lá da tireoide, que tem a função de acelerar o metabolismo. Às vezes você precisa acelerar o metabolismo, às vezes você precisa diminuir o metabolismo, dependendo da situação em que você esteja. Tá? Muito bem. O próximo aqui, ó, é o hormônio liberador corticotrópico. Então, aqui está em vermelho, né? Ele vai liberar os ACTHs que vão lá na suprarrenal. Então, esses hormônios aqui, ó, que são corticotrópicos, eles são hormônios que vão lá na suprarrenal, vão ativar a suprarrenal e vão liberar cortisol, liberar adrenalina, ou seja, ativação simpática global corporal. Então não é mais metamérica. Então essa história de luta ou fuga com o sistema simpático mas é mais ou menos. Porque se não tiver esta reação, que é meio que hormonal aqui, ó, não adianta, tá? Então essa é um dos pontos importantes. Aqui a gente vai ter, pessoal, o hormônio liberador do crescimento. Então, ele vai liberar o Growing Hormone, que é o GH. O hormônio do crescimento ele é interessante, porque ele é o hormônio que vai fazer, né, você ganhar massa muscular, você crescer os ossos, ou seja, é aquele famoso hormônio da adolescência, daqueles tiros de crescimento, essa coisa toda, né? E aí, eu lembro muito bem que quando eu fiz a minha prova para ser professor lá do curso de osteopatia,
O caso clínico que me perguntaram era um paciente que não crescia, como era uma abordagem para ele. E aí foi moleza responder. O professor falou, não, tá bom. Eu, não, agora você espera, deixa eu falar mais. Foi bem legal, eu lembro muito bem dessa história. Então aqui o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele vai ser liberado lá no fígado, nos ossos, nos músculos, vai ter muita liberação de insulina, glucagon, ou seja, vai ter ativação no metabolismo. Juntamente com ele vai ter que ter ativação tiroidiana, tá? E, obviamente, que nessa época é a época dos caracteres secundários sexuais dos meninos e das meninas. Então, é o último, que é o liberador dos hormônios gonadais. E aí vai produzir o LH, o hormônio luteinizante, e o hormônio folículo estimulante, LH-FSH. Eles vão para os sistemas genitais masculinos e femininos, vão para os ovários, as meninas que vão começar a produzir o ciclo menstrual todinho, né? Nos meninos nos testículos, para produzir os espermatozoides. A diferença é que nas mulheres isso vai em ciclo, tem um pico desses hormônios para ovular todo mês e depois desovular, vamos dizer assim, e dos meninos fica o tempo inteiro liberando, tá? E aí nisso você vai ter a produção dos hormônios estrogênio, progesterona, que são hormônios mais relacionados às meninas, né, as mulheres, e a testosterona, tá, que é mais relacionada aos hormônios masculinos. Então, dentro disso, esses hormônios aqui, eles têm algumas características interessantes. Então, por exemplo, a testosterona, ela é um hormônio que ajuda mais na produção de massa magra. Por isso que várias das meninas aí que querem emagrecer, elas tomam testosterona e fica com aquela voz assim, sabe? Perde as curvas, porque a testosterona tira a gordura da pelve. Ela queima a gordura da pelve, a mulher fica reta, por exemplo, né? Mas a testosterona, ela tira a gordura da pelve, mas não tira a gordura abdominal, tá? Então, as mulheres acabam tomando isso, pode ter gordura abdominal associada aí. O estrogênio normalmente mantém as gorduras na pelve, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de um paciente aqui que ele tem uma falha hormonal grande, ele tem muito estrogênio. Aí sabe o que acontece com ele? Ele tem como se fosse a anca, né, o quadril de uma moça. Tem muita produção de estrogênio e aí fica muita gordura acumulada na pelve dele. Ele tem que usar até calça feminina, porque não entra na cintura. Aí sabe um dos problemas que ele tem? Infertilidade, né? Os espermatozoides dele não conseguem funcionar muito bem. Então essa parte hormonal, por exemplo, ela vai guardar muita relação com todo o sistema de saúde da pessoa, inclusive, né, com questões do desejo sexual, libido, falta de libido, você ter mais ânimo, mais energia, né? Então o sistema hormonal, ele é um sistema muito importante. E uma das coisas que ajudam muito no sistema hormonal é a alimentação. Olha só, os neuropeptídeos que vão formar toda essa parte hormonal, muitos deles não têm no corpo, né? Por meio da alimentação, que eles acabam vindo sendo sintetizados. Por exemplo, testosterona mesmo, ele tem que ser produzida quando você come mais proteína animal, né? Então, as pessoas de dieta mais vegetarianas, veganas, etc., eles têm que fazer algum complemento, ou da forma de alimentação, ou dos hormônios, para que compense um pouco essas taxas de testosterona, tá? Então, acontece algumas coisas nesse sentido aí. A parte hormonal, ela é fundamental para que a gente entenda várias das recorrências que vão aparecendo com as pessoas e a gente pode ter algumas atuações importantes nisso. Em osteopatia, por exemplo,
modulação hormonal é uma coisa assim complicada, você mexer e ver que o hormônio libera mais ou libera menos. É tudo muito teórico, tá? Não dá para confirmar isso. E essas modulações hormonais em que o médico suplementa hormônio não necessariamente são boas também. É sempre um problema ficar modulando isso. Então, pessoal, muito cuidado com essas coisas das modulações hormonais. O ideal é sempre tentar deixar a coisa o mais natural possível. Muito legal, a gente vai falar do último sistema de recorrência agora que a gente se programou para falar mais aprofundadamente aqui no Função Autonômica, que é o sistema metabólico. Muito bem, o sistema metabólico a gente está colocando aqui como aquele sistema que vai ajudar a gente a gerenciar, né, as entradas e os gastos energéticos dos nossos pacientes. Ou seja, ele vai ajudar a gente a construir corpo, diminuir corpo, a demandar energia para o exercício, a puxar energia para o descanso, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a gente tem comentado muito dele porque existe uma relação dele importante com a reserva autonômica, né? Então, na reserva autonômica, a gente fala que seria a capacidade do corpo em variar o sistema neurovegetativo, só que essa variação do sistema neurovegetativo ela vai estar intimamente ligada a eu conseguir demandar mais energia do corpo ou não. Então, a reserva autonômica ela acaba que está intimamente ligada com o sistema metabólico. Então, esse sistema metabólico, ele faz esse link próximo com o neurovegetativo, porque o neurovegetativo, muitas das vezes, vai comandar essa demanda que o sistema metabólico tem que gastar ou ele vai ter que repor a energia. Então, por exemplo, nos estados de luta ou fuga mesmo, que eu preciso demandar energia, eu preciso ativar o sistema metabólico para que isso saia, né? Então, se eu estou no estado de estresse emocional, eu ativo o sistema simpático, que necessariamente tem que ativar o sistema metabólico, porque vai preparar a pessoa para luta ou fuga, né? E isso, de fato, pode gerar algumas alterações que a gente vai ver ali, principalmente em relação à glicemia, tá? Isso pode prejudicar uma série de componentes corporais. Então, vamos para uma coisa básica aqui para explicar para vocês, para a gente começar a fazer algumas relações clínicas interessantes. Então aqui, ó, a gente tem um esquema que eu tenho o fígado, tá? De um lado do outro, e aqui eu vou ter o pâncreas. Muito bem. Então, vamos supor que eu estou me alimentando. Quando eu me alimento, eu normalmente aumento a minha glicose circulante a partir disso aí. Isso vai ativar as células beta do pâncreas, inibir as células alfa, e isso vai aumentar a carga de insulina. Essa carga de insulina, ela vai pegar tudo que está circulando, pegar a glicose e transformar em glicogênio. O glicogênio é um monte de glicose junta que pode ficar guardada ou no tecido muscular ou no tecido hepático. Quando a capacidade do corpo de armazenar glicogênio ela é excedida, isto começa a formar a gordura. Então aqui eu teria uma via alternativa que vai formar a gordura, na verdade aumentando aí os adipócitos como uma reserva do corpo. E isso vai para todos os cantos. A primeira gordura que acaba aumentando são as próprias gorduras viscerais. Elas vão aumentando aqui, depois vão aumentando as gorduras dos tecidos próximos ao sistema musculoesquelético e assim por diante. Muito bem, isso aqui é o esquema alimentar, tá? Agora, vamos imaginar que você já armazenou todo o glicogênio, ou que você começa a se exercitar ou coisas assim. Então, a glicose começa a baixar, e quando essa glicose começa a baixar, você inibe as células beta do pâncreas e ativa as células alfa. Nessa história de ativar as células alfa, você libera um hormônio chamado glucagon.
Que aí o glucagon vai pegar esse glicogênio hepático aqui, ó, e vai quebrar ele em glicose. Aí a glicose vai para a corrente e vai ser quebrada para virar ADP mais fosfato e liberar energia para os processos celulares ocorrerem, para você fazer os movimentos musculares, etc. Isso é uma maneira básica de começar a explicar isso. Mas isso tem uma relação clínica muito, muito, muito importante. Veja, se eu tenho estados simpático-tônicos normalmente, eu vou começar a ter alguma coisa nesse sentido. Eu vou começar a ter, digamos, a fazer com que o corpo tenha, que na verdade está em estado de estresse o tempo inteiro. E nesse estado de estresse o tempo inteiro, ele começa a demandar muita energia. E isso vai fazer com que ele acabe aumentando os níveis hormonais locais. Então, uma das coisas que ocorre, tá, é que quando nós precisamos armazenar, tá, o glicogênio, eu necessito estar em estado parasimpático, tá? Necessito estar em estado parasimpático. E aí, muitas das vezes, como você está em estado simpático-tônico, eu não consigo armazenar, porque eu estou sempre nesse estado aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa glicose circulante vai ficar alta e aí você acaba acumulando mais no caminho inverso, puxando pela gordura, tá? Então, isso acaba fazendo com que você não consiga gastar adequadamente nessas reservas de gordura. Você sempre está quebrando glicogênio o tempo inteiro, e você não consegue quebrar as reservas de gordura. E aí, quando você quebra sempre o glicogênio, quebra e repõe, normalmente você não consegue ter, digamos, questões de saciedade associada. Ou você acaba se alimentando com alimentos em que a carga glicêmica é muito alta, né? Você tem muita insulina, coma e já passe a ter fome de novo, come, passa a ter fome de novo. E aí você começa a armazenar muito mais do que gastar. Então isso acaba estressando o corpo, aumentando a questão do sistema simpático, né? E isso vai sobrecarregando o pâncreas até ponto em que ele não consiga mais secretar aí a insulina. Isso começa a dar resistência à insulina, começa a dar as questões do diabetes, e isso está associado a essa simpaticotonia, né? Essa desautonomia, que pode ser um pano de fundo disso aí, tá? Então, muitas das vezes, o processo pode vir ao contrário. A pessoa pode comer mal e começar a ter essas resistências todas, e isso causa um estresse tão grande que começa a desenvolver simpaticotonia. Porque a pessoa começa a ficar obesa, não faz exercícios, e isso começa a deixar no estado simpático-tônico. Aí, quando você fica no estado simpático-tônico, o que vai acontecer? Você vai... Então, deixa eu voltar aqui. Quando você está no estado simpático-tônico, o que acontece? Lembra que eu falei que ele também acaba ativando a medula. Então, ele compete nas entradas com a medula, deixando a medula mais sensível. Logo, essas pessoas passam a ter uma situação de ter que ter menos estímulos para gerar dor, e isso pode gerar dores crônicas, tá? Além disso, quando você entra em estado simpático-tônico ou em síndromes metabólicas assim, você passa a ter mais gordura dentro dos vasos sanguíneos. Essas gorduras dentro dos vasos sanguíneos, eles fazem com que o vaso dilate menos, né? E você tenha que manter mais sangue nessa região para que essa região
faça o metabolismo e muitas das vezes isso falta para as pontas, falta para as extremidades. E muitas das vezes são sintomas que os pacientes têm. Eles chegam com sintomas neurais, eles chegam com problemas em mãos e pés, a gente chama de botas e luvas. Inclusive, existe até aquela famosa patologia do pé diabético, né? Então, essa questão metabólica, ela é essencial nisso aí. E aí, começam a vir algumas das questões associadas à alimentação e a exercício, tá? Então, as alimentações, elas têm que levar em conta essa questão insulinêmica, né? Então, existe alimentos que têm a carga glicêmica alta ou baixa, isso é importante de estar vendo e verificando, porque isso pode ser um estressor ao sistema. Se a pessoa come muito isso e afeta, não faz os exercícios, não controla, isso pode ser um problema também, tá? Então, tem que verificar se essas coisas acabam associando aos sintomas que o paciente tem ou não. Via de regra, os problemas metabólicos, eles podem afetar, por exemplo, pessoas nas corridas, né? Ela pode afetar essa questão da dislipidemia, né? E isso aumentar a pressão hepática, geradores, etc. E muitas das vezes as pessoas querem começar a emagrecer, querem fazer alguma coisa, mas não tem o começo, às vezes é muito complicado, muito difícil, tudo mais. Muitas das vezes vai ser ali com você que vai ser o primeiro passo dela, né? Então, existe esse compromisso seu com a saúde da pessoa nisso também, tá? Em termos de exercício, os exercícios eles vão poder ter uma noção mais... Os exercícios vão poder ser algo mais que a gente chama de metabólico, ou os exercícios vão poder ser algo que nós chamamos mais de tensionais, tá? Os exercícios que são mais metabólicos são aqueles exercícios em que nós vamos fazer uma demanda energética grande do sistema para que ele possa recrutar, digamos assim, né, essa reserva de energia alternativa, as gorduras, por exemplo, e o glicogênio hepático, não só o glicogênio muscular, tá? Então, são exercícios normalmente em que você precisa ter ativação simpática com ativação parasimpática associada. Então, os HIITs, por exemplo, podem ser exercícios interessantes nesse aspecto, mas você tem que ter cuidado numa coisa. Muitas das vezes, o metabolismo da pessoa está tão desgastado, que o próprio exercício pode fazer mal. Aí, nesse caso, você tem que fazer um exercício um pouco, ou sugerir, na verdade, exercícios assim, que comecem de uma maneira mais simples. Por exemplo, exercícios tensionais, que às vezes são exercícios locais, em que você vai forçar o músculo localmente e não forçar o sistema como um todo. Aí, nisso de você forçar o músculo localmente, ele vai criar uma fisiologia local ali de ter que se recuperar. É tipo aquela história que você fez o exercício, ficou dolorido e outro dia você está se recuperando. Nesse outro dia que você está se recuperando, você aos poucos está afetando o sistema metabólico, porque você vai ter que gerar, digamos assim, substrato energético para aquela área, você vai estar aumentando o seu metabolismo basal, por exemplo, tá? Em alguns casos, esses exercícios tensionais muitas vezes vão ser muito mais bem-vindos do que muitas vezes exercícios aeróbicos para a pessoa, por exemplo, perder peso ou melhorar a sua parte muscular, né? E aí, uma outra coisa interessante é que às vezes a gente quer que o paciente fortaleça alguma coisa, manda fazer o exercício, mas não tem nada nutricional aqui que ajude. Como é que vai construir massa magra se não tem essas relações, né? Então, às vezes é uma falha. A gente quer passar 3 séries de 10 lá para ele fazer qualquer exercício, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais críticos nesse processo, não só passar exercício por passar, e começar a saber mais a fundo isso. Então, uma recomendação aqui é dar uma lida em aspectos nutricionais de insulina. Isso vai ajudar bastante vocês nisso aí. E
tentar saber mais sobre os exercícios que os pacientes fazem. E eu dou 2 aqui, grandes grupos para a gente pensar nos nossos pacientes. Claro que tem exercício para tudo que é tipo aí, mas pensando em termos de pacientes, né, eu acho que 2 grandes grupos aqui é interessante, que seriam os exercícios metabólicos e os tensionais. E eu posso dizer uma coisa para vocês, uma bela de uma academia vai garantir, né, opções para todos esses exercícios aí. Não precisa ser o CrossFit mais caro, nem nada, tá? Mas seu exercício trabalhado da maneira correta e mais adequada. O ideal é que a gente tenha um profissional de educação física bem dedicado, trabalhando junto, que você possa fazer isso. E não é aquele cara que vai trabalhar 3 séries de 10 para todo mundo, começa com 20 e faz assim, né? Temos que lembrar também que muitas das vezes os tendões desses pacientes, eles estão muito sensíveis, muito frágeis e às vezes o paciente tem muita dor. E aí às vezes é um erro a gente passar, por exemplo, paciente com muita dor miofacial, passar exercício com muita repetição. Eu vejo isso com muita frequência. Às vezes os profissionais de educação física querem preservar aquela área, falam assim, não, vamos fazer com a carga leve e repete 20 vezes. Aí eu falo assim, olha, em vez de repetir 20 vezes, pega uma carga mais alta e repete 4. Trabalha mais a fibra muscular, enfoca mais ela do que todo aquele sistema miofacial ao redor, né? E os resultados têm sido melhores, tá? Pelo menos uma percepção de prática clínica a gente tem visto isso. E uma coisa importante é vocês pensarem em exercícios poliarticulares também. Ou seja, se as pessoas têm uma simpaticotonia, normalmente o tendão começa a ficar mais fragilizado, porque o sangue não chega naquela região de maneira adequada. E aí isso vai fazer com que possa haver mais lesões ou mais dores. Então, você quer pegar, às vezes, fazer um exercício isolado com rotador de ombro, porque acha que vai dar estabilidade, sendo que se você fizesse o grupo inteiro, um músculo protege o outro no movimento e mesmo assim você ainda tem ganho de força nessas musculaturas. Então, pessoal, em termos de exercício, a gente tem que estar sabendo mais, porque ou nossos pacientes têm que fazer exercícios, ou eles estão fazendo exercícios. E ficar alheio a isso, não podemos. A gente tem que saber os exercícios que podem modular a parte autonômica, que normalmente os HIITs vão estar mais associados a isso, né? Então, o cara está muito simpático tônico, eu tenho que aumentar um pouquinho para entrar o vago, tá? Para ajudar ele. E eu tenho que ter exercícios que vão ativar tanto a parte metabólica quanto o ganho de massa magra. Que esse ganho de massa magra, em recorrência, ou seja, em longo prazo, ele vai aumentar o metabolismo de base desse indivíduo e vai melhorar o aspecto de saúde. Então, fica aqui essa mensagem final dessa parte. Não existe paciente saudável sem estar buscando uma alimentação adequada. Então, a gente tem que começar a sacar mais disso, entender mais um pouco de nutrição sem ser nutricionista, tá? Entender mais de exercício sem necessariamente ser um professor de educação física. Então, dentro dessa questão do sistema neuromeníngico, uma das partes principais para se falar é o crânio. A ideia não é dar um seminário de crânio, nem falar disso com tanta profundidade, porque dá para fazer um curso desse só sobre crânio. É importante que quem gostar, querer se aprofundar, ou quem já sabe, utilize daquelas informações. Mas, basicamente, esse movimento associado do sistema neuromeníngico, ele vem de um negócio chamado de ritmo crânio-sacral, né, que foi desenvolvido lá com conceitos do Pledger, por exemplo, que o crânio faz um determinado movimento e o sacro precisa acompanhar. E quem transmite a força de um ponto para outro seria a dura mater, tá? Então, o que vai acontecer? Esse movimento de expansão craniana e retração craniana que afeta o sacro, por exemplo, foi chamado
de movimento respiratório primário, tá? Esse movimento respiratório primário, ele é o movimento de flexão craniana, extensão craniana, sendo que os ossos pares do crânio, eles podem também fazer rotação externa e rotação interna, né, associados respectivamente com flexão e extensão do crânio. Para vocês terem uma ideia, para quem não é muito habituado, é mais ou menos assim. É como se o crânio, ele é uma estrutura maleável, ele não tem um movimento de um braço, mas ele deforma e volta ao lugar. E quando ele deforma, ele pode deformar mais ou menos assim, ou seja, ele vai alargar no sentido lateral e encurtar no sentido superior e inferior. Esse é chamado de movimento de flexão. Você vai ver que tem pessoas que parecem que são mais assim e outras pessoas mais dessa maneira, ou seja, é mais curto lateral, porém o superior e inferior ele é mais comprido, então ele é algo mais nesse estilo, e isso é uma extensão. Então, é como se o tempo inteiro a gente entrasse nesse padrão, entrasse nesse. Entrasse nesse padrão e entrasse nesse. Entrasse nesse padrão e entrasse nesse. E isso vai fazer com que o teu sacro também faça flexão, extensão, tá? E muitas das vezes, os bloqueios desse sistema da dura mater, eles dão sintomas muito agudos na região sacral. Às vezes aquele paciente que chega travado da área sacral, não consegue se movimentar, por exemplo. E muitas das vezes você tem que liberar essa área, liberar o sistema neuromeningeo para que o paciente melhore. Né? Não precisa nem pensar demais. Né? O paciente chegou muito travado nisso aí. Essa é uma das opções bem interessantes. Então, para quem não é muito habituado, tá? O sistema neuromeningeo ele está muito associado com as disfunções do crânio. Nós vamos falar agora de um tema que às vezes pode ser um pouco controverso, que é o tendão central. O tendão central, ele é uma estrutura que não existe. Como assim? Falar de uma coisa que não existe. Ele não existe, você não vai conseguir achar uma figura disso em livros ou em literatura. Mas por que a gente fala desse tendão central? Porque existe uma relação importante de alguns pontos corporais que também fazem parte ou podem influenciar no sistema neuromeningeo. Então a gente acaba colocando eles junto, tá? Desse mesmo barco aí, para vocês entenderem. Então, aqui ó, a gente encara como um tendão central, algo começando com aqui a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, a dura mater passando pela coluna de maneira geral. Então, isso vai fazer um movimento de apoio posterior, enquanto que o sistema anterior de deglutição, isso inclui a língua, pasmem vocês, isso mesmo, o sistema ióideo. E o sistema ióideo, ele entra o supra e infra-ioideus, tá? Vai entrar toda a região da caixa torácica, externo, diafragma e a relação dele com o psoas, tá? Então, essas estruturas, elas se conectam, digamos, mecanicamente entre si. E aqui eu vou ter fáscias da região pulmonar, a parte pulmonar em azul aqui, e a fáscia verde ao redor, fáscia cardíaca também, e os ligamentos, né? Ligamento externo pericárdico aqui, os ligamentos freno-pericárdicos e os ligamentos pleuro diafragmáticos também. Então, ou seja, existe todo um sistema que pode levar a tensões anteriores. E muitas das vezes o tórax é uma das áreas que é mais influenciada por conta do tendão central. É uma área assim que sempre me chama
muita atenção à área torácica, porque é uma das formas que eu examino também o sistema neuromeníngeo, tá? Então, pontos importantes de exame do sistema neuromeníngeo aí, ao meu ver. O tórax, então vamos sempre dar uma olhadinha aí no tórax, ok? E aí o tórax ele vai envolver principalmente essa região mais anterior. E um segundo ponto importante é o occipital. Então, é como se do sistema neuromeníngeo, eu gosto de começar pelo occipital, verificando como está, e o crânio. A partir desses dois pontos, eu vejo se eu posso desenvolver toda essa análise, estemiose, língua, deglutição, toda essa porção mais anterior, e pelo occipital, verificar todas essas linhas tensionais posteriores. Então, isso acaba dando rapidez que a gente precisa e vendo se isso encaixa com problemas dos pacientes, porque isso ele pode afetar mecanicamente as passagens, principalmente para o membro superior. Olha que interessante. Se eu pensar aqui, ó, eu vou ter uma passagem para os membros superiores. E aí eu vou ter tanto a passagem, né, que seria lá do desfiladeiro torácico, aqui, quanto as passagens neurais da saída das raízes, tá? Então, o sistema neuromeníngeo acaba afetando muito os membros superiores por conta disso, tá? Então, é um ponto e um dos sistemas que eu gosto de estar examinando com bastante cuidado, beleza?